Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Charlene e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula de Sociologia. Espero que vocês fiquem comigo até o finalzinho dessa aula, combinado? Então, na aula de hoje nós vamos falar de um tema muito relevante para a sociologia, mas não só para a sociologia, para todas as ciências humanas. Eu estou falando sobre cultura. Cultura, eu tenho certeza que em algum momento vocês já estudaram sobre isso. Mas aí eu espero que na aula de hoje, vocês possam dissipar todo e qualquer equívoco em torno desse conceito, certo? E aí, por isso mesmo, nós vamos começar essa aula já dizendo, uma compreensão que é muito comum na sociedade, que faz parte do senso comum, quando a gente se refere à cultura. Normalmente, as pessoas associam cultura à educação ou a saber escolar. E aí, vocês podem me perguntar, professora, mas cultura não é educação, não é saber escolar? É sim, mas cultura não é somente educação e saber escolar. É um conceito muito mais amplo do que isso. E por que eu estou reforçando que cultura não é somente isso? Porque essa compreensão de que cultura é sinônimo de saber escolar, ela pode levar a uma outra compreensão discriminatória. Quando eu falo discriminatória, é na perspectiva de entender que os povos que não tiveram acesso ao conhecimento escolar, ao saber escolar, à educação, esses povos são povos sem cultura. E isso a sociologia já dissipou, já entende que todos os povos possuem cultura, certo? Então, a gente não pode tratar isso como sinônimo, até para entender as implicações disso. É importante que vocês saibam também distinguir, algumas perspectivas, que foram, de certa forma, formuladas ao longo da história. E aí eu vou trazer algumas das críticas que são colocadas nos dias de hoje sobre essas perspectivas. Mas, antes de aprofundar sobre essas críticas, eu vou já dizer o que é cultura, baseado numa perspectiva ou numa compreensão do autor Edward Taylor, mas não só esse, também acumulado com a compreensão do antropólogo Laraia, tá? E aí, o que é cultura? Na verdade, cultura é o conjunto de práticas, de valores, de normas, que são acumulados pela sociedade, que é fruto das interações sociais, que é fruto das relações sociais em determinado tempo e em determinado espaço. Então, vejam bem que eu estou ressaltando uma coisa: cultura não tem relação com a biologia. Cultura é resultado da ação humana dentro de uma sociedade, certo? Então, tem coisas que são típicas, por exemplo, dos animais, tem coisa que é típico também da gente enquanto ser humano, que são naturais. Por exemplo, a nossa necessidade de comer, a nossa fome, a nossa sede, a vontade de dormir, isso é natural. Mas existe uma série de outras coisas que não são naturais, tá? Que é fruto da construção humana, E aí essa cultura que a gente produz pode ser uma cultura material, como esse óculos aqui, por exemplo, mas também pode ser a cultura imaterial, Aquilo que a gente produz, mas que não tem uma materialidade, As religiões é cultura imaterial, ou fazem parte da cultura imaterial, As festas, os ritos, a própria linguagem, o idioma é fruto de uma cultura imaterial. Então a cultura ela tem matéria ou não tem matéria, mas é resultado da ação humana, certo? E aí é importante que vocês desfaçam esse equívoco já de início nessa aula. Por quê? Porque houve uma época em que os estudiosos apontavam que essas diferenças que existiam, da cultura dos povos era resultado, de uma genética ou da variedade genética que existia na humanidade, tá? E essa compreensão acabava desembocando em outras tantas teorias racistas, Deu fundamentação às teorias racistas. Então, para começo de conversa, eu gostaria de desfazer essa compreensão desse determinismo biológico, certo? Porque não existe isso no aspecto cultural, quando a gente fala sobre cultura. Charlene,
né, que nasceu em Sergipe, nasceu no Brasil, ela vai ter determinados gostos alimentares, vai ter determinada forma de se vestir, vai ter determinada compreensão do que é certo, do que é errado, vai falar um determinado idioma. Então, Charlene vai ser uma aqui, mas se ela nascesse, por exemplo, no Japão, ela teria outros comportamentos, outra linguagem, outros gostos alimentares, outra forma de se vestir, né? Ela iria cumprimentar vocês não da forma como cumprimento hoje, iria se agachar, iria, né, fazer um agradecimento antes de se alimentar, iria gostar de peixe cru, mesmo que ela fosse, digamos assim, se ela tivesse nascido, se eu tivesse nascido aqui e tivesse ido, sei lá, com 1 ano de idade para lá para o Japão, eu teria outros comportamentos se eu tivesse convivido lá. Então a gente precisa desfazer já essa compreensão sobre o determinismo biológico, certo? A cultura, ela é resultado, né, da interação humana, né, de tudo que os seres humanos, inclusive, acumulou enquanto saber e tudo mais, certo? Então, partindo dessa compreensão, existem outras compreensões que já estiveram presentes, né, digamos assim, no conhecimento científico, mas que hoje em dia já se dissiparam, né, porque já existem várias críticas em torno dessas compreensões. Do que eu estou falando? Eram algumas compreensões que meio que davam a ideia de uma espécie de um evolucionismo cultural. Quando eu falo de evolucionismo cultural, era a ideia de que existiam culturas selvagens, bárbaras, primitivas, né? E que essas culturas poderiam caminhar, né, até chegar ao patamar mais elevado que seria, né, a ideia da civilização, tá? De uma sociedade com cultura civilizada. Essa compreensão já não faz mais parte do âmbito da sociologia, né? Ela já é uma compreensão bastante criticada, isso é mais consenso entre os sociólogos nos dias de hoje. E qual é a compreensão que vigora, né, nos dias de hoje? É a ideia da pluralidade cultural, né, de que todos os povos eles produzem cultura. E as culturas elas são apenas diferentes, tá? Nem melhor, nem pior. Diferente, não é? Então, por eu ter hábitos alimentares diferentes dos italianos, ou diferente dos franceses, ou diferente dos japoneses, isso não me faz nem melhor, nem pior do que japoneses, franceses, italianos, tá? Então, existem características que são comuns da sociedade, são comuns, e isso é resultado dessas interações, desses acúmulos que cada sociedade constrói a partir da sua própria lógica. E é difícil eu, com a minha lógica, tentar entender, né, a formulação cultural de um outro povo que construiu toda a sua cultura através de uma outra lógica, tá? E aí, o que acontece? Por que eu destaquei isso? Porque normalmente, quando existe contato entre culturas diferentes, ocorre algo que é um processo de estranhamento. Esse estranhamento é muito comum, tá, entre os povos. Quando eu falo de estranhamento é de você não entender por que determinados povos gostam de determinada, sei lá, alimentação, ou porque praticam determinada religião, ou porque acham que é correto determinadas práticas, né? É muito difícil a gente entender esse processo partindo se a gente veio de outra formação cultural, tá? O estranhamento, ele é comum. Já venho logo destacando isso. Mas quando esse estranhamento ele se transforma em uma espécie de repúdio, né, em você considerar outra cultura bizarra, que seja digna de riso, ou quando você se acha superior a outra cultura, nós estamos diante do que a sociologia chama de etnocentrismo. Eu vou tentar resumir essa palavra em duas, mas não é somente isso, tá? O que é o etnocentrismo? É o preconceito cultural, certo? Quando vocês quiserem lembrar de etnocentrismo, lembrem-se, preconceito cultural. É uma forma, né, de preconceito que pode gerar conflitos entre os povos, né? Pode gerar guerra ou ataques aos imigrantes, aos estrangeiros, né? As questões, a xenofobia. Então, é uma questão bastante problemática, tá? Eu vou dar um exemplo de como isso acontece. Por exemplo, quando a gente toma a história do nosso país. Quando houve o contato entre os povos portugueses e os povos indígenas, duas culturas diferentes, o que foi que aconteceu?
os portugueses se acharam superiores, né, aos indígenas. E aí, o que foi que aconteceu posteriormente? Bom, já que nós somos superiores, nós vamos dominá-los, nós vamos escravizá-los e posteriormente nós vamos exterminá-los, né? Porque os que resistiram foram exterminados e a gente teve um processo de extermínio, não só cultural, mas físico, né, dos indígenas do nosso país. Então, nós temos vários exemplos disso ao longo da história da humanidade, de como o etnocentrismo ele pode levar a conflitos, a guerras, né, a essa intolerância entre os povos, né, essa xenofobia entre os povos. Então, professora, mas se é comum, né, o estranhamento, qual é a prática que seria a mais recomendável, né, diante disso? É a gente entender que a relação entre o eu e o outro, ela é relativa. Porque do mesmo jeito que eu posso estranhar a cultura do outro, o outro também pode estranhar a minha cultura. E tá aí dado o choque, né? Então, por isso que a sociologia trabalha com um outro conceito, uma outra ideia, que é a ideia do relativismo cultural, tá? E eu espero que vocês acertem todas as questões do Enem, né? Toda vez que cair uma questão dessa, né, sobre relativismo cultural e sobre etnocentrismo. O que é o relativismo cultural? É a postura contrária à ideia do etnocentrismo. Quando eu falo contrária, é que procura reconhecer, valorizar, né, respeitar as diversas manifestações culturais, né, e tentar compreender essas manifestações a partir da sua lógica própria, não através do nosso olhar, né, do nosso olhar ou da nossa forma que a gente já compreende a cultura, porque isso nunca vai ser possível, né? A gente não vai conseguir compreender determinadas práticas a partir, né, da compreensão da nossa cultura, tá? Então, já que vocês assimilaram, né, essas compreensões de diferenças, né, culturais entre os povos, a depender do tempo, a depender né, do espaço, eu espero também que vocês compreendam um outro conceito que eu vou trazer aqui para vocês, que é as das diferentes faces da cultura a partir das classes sociais, tá? Como assim, professora? A cultura, mesmo você sendo, né, de um mesmo país, mesmo pertencente ao mesmo povo, a gente sabe que na sociedade que a gente vive, ela tem diferenças entre as classes sociais. Logo, a cultura também desse povo vai, digamos assim, ser reflexo dessas diferentes classes sociais. Então, a cultura, ela apresenta diferentes faces, tá? Então, eu vou trazer aqui três faces, né, dessa cultura diferenciada. A primeira é a cultura erudita. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre cultura erudita, mas são o quê? As práticas, os valores que têm origem nas classes dominantes, né, na elite, que é normalmente um saber institucionalizado, às vezes passa por dentro da academia, das escolas, né, e vem, né, ela é parte da visão de mundo das elites, né, digamos, de um determinado povo. E aí ela procura se consolidar no sentido de se opor a uma cultura popular. Ela quer se distinguir do restante da população. Então, a cultura erudita, quando ela surge, eu não vou explicar todo esse processo histórico, mas ela surge, né, buscando essa distinção com o resto da população. Então, qual o exemplo, professora, da cultura erudita? A música clássica é um exemplo de cultura erudita, o balé é um exemplo de cultura erudita, a ópera, né, não sei se vocês já ouviram falar, é algo muito distante da maioria da população, mas a ópera também é um exemplo de cultura erudita. E nós temos alguns exemplos, né, do que seria essa cultura de elite. Mas já que você mencionou, professor, em cultura popular, o que é cultura popular? Cultura popular seria, digamos assim, o oposto à cultura erudita. Seria a cultura do povo para o povo, tá? Seria, o próprio nome já diz, popular. É o conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas, nas classes, né, pobres, na classe trabalhadora. E esse saber não é normalmente um saber institucionalizado, tá? Não é quer dizer que seja um saber menosprezado, ou seja, um saber que a gente deve desconsiderar. Não. É um saber que às vezes não passa necessariamente pela escola,
né? Não passa necessariamente pela academia. Quando eu falo academia, eu estou falando de academia de malhação não, viu, minha gente? Eu estou falando sobre a academia das universidades. E aí não passa necessariamente por esses locais, né? Ela é feita pelo povo e ela é transmitida de geração a geração pelo próprio povo, tá? Não utiliza do aparato da mídia e tudo mais. E além da cultura popular, já que eu falei em mídia, nós temos a chamada cultura de massa. Professora, o que é isso, cultura de massa? Cultura de massa às vezes confunde um bocadinho com a cultura popular, mas eu quero que vocês não tenham essa dúvida a partir da aula de hoje, tá? Normalmente é um tipo de cultura que é produzida pelos meios de comunicação de massa, por isso que o nome é cultura de massa, tá? E ela é destinada às massas urbanas, ela não tem fronteiras, digamos assim. E ela tem um caráter de ser comercializada. É uma cultura que tem o interesse de vender, né? Ser comercializada. E ela tem um padrão normalmente que é homogênea. A cultura popular ela é bem heterogênea, tá? Eu não dei exemplo de cultura popular, mas vou dar um exemplo, né? A literatura de cordel é um exemplo de cultura popular. O rap, né, é um exemplo de cultura popular. As festas juninas também são exemplos de culturas populares. Então, a gente pode, né, dar vários exemplos sobre cultura popular. A cultura de massa, como eu já disse para vocês, ela parte dos meios de comunicação de massa. E ela é fruto do que a gente chama da indústria cultural. Professor, o que é isso? Tá me xingando, é? Não, indústria cultural, vocês já devem ter visto em algum momento, não sei. Tem alguns teóricos, né, da escola de Frankfurt que trabalham essa ideia de indústria cultural. Quando vocês estudaram sobre a Revolução Industrial, foi que vocês aprenderam que normalmente existia uma produção em massa, né? Que tinham produtos padronizados, iguaizinhos e tudo mais. Então, quando a gente fala de indústria cultural, a gente quer dizer que a indústria ela alcançou diversos aspectos da sociedade com a Revolução Industrial e ela também atingiu a cultura, tá? Então, a internet também faz parte disso na atualidade, mas os meios de comunicação de massa, como TV, rádio, né, elas acabaram construindo, digamos assim, uma cultura, tá, que era destinada para vender, para ser comercializada. E aí, quem é que está por trás dessa indústria? Normalmente o quê? Empresas, né, ligadas a esses grandes veículos de comunicação de massa. E essas empresas são o quê? Chefiadas, né, pela classe dominante. Então, quando a gente pensa em alguns produtos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que é muito comum. Mas essa indústria da sofrência na atualidade, né? Essas músicas sertanejo, barra, rocha, barra, né? Que falam um monte de sofrência, de pessoas que levaram o pé na bunda, mas que depois vão beber, depois vão sair, vão farrear. Então veja que tem várias músicas com a mesma temática. Assim como a indústria que produz, né, produtos padronizados, a indústria cultural também produz produtos padronizados, que tem, né, o objetivo final de o quê? Ser comercializado. Então você precisa ir para o show, né? Antigamente você comprava os CDs e os discos, hoje não necessariamente, mas você precisa visualizar as coisas no YouTube, você precisa, né, gastar, né, consumindo esse tipo de produto, né? Vejam essas festas como são lotadas de gente. Então hoje eu acho que a principal forma da cultura de massa, da indústria cultural, lucrar é por meio desses shows, certo? Mas aí poderia dar outros exemplos. E aí, já que eu mencionei sobre a questão da internet, né, eu vou também trazer essa ideia de internet aqui enquanto indústria cultural, certo? Apesar de que historicamente a gente falava mais sobre TV, sobre rádio, né? Já que a gente falou sobre cultura de massa, né? Vocês pensem assim, no rádio, quantas vezes toca determinada música quando ela tá estouradona? Várias vezes, né? Várias vezes, o dia todo. Então, isso faz parte do que a gente chama de cultura de massa. E a internet também faz parte do que a gente chama de indústria cultural, certo? Hoje em dia, existem debates sobre a questão do uso da internet, que possa ser que esse debate, né, pode vir em termo de redação para vocês no Enem. E aí eu gostaria de trazer à tona algumas das ideias que estão por trás do debate sobre o uso da internet enquanto indústria cultural.
né, se a internet é um espaço de liberdade ou se a internet é um espaço de controle. Já que a gente entende, né, a indústria cultural como um espaço de controle pelas classes dominantes e tudo mais, então onde a internet entra nisso? Então, existe uma perspectiva teórica que imagina a internet como um campo democrático, né? Como um campo que foi importante para fugir da questão de todo o controle que existia por meio da TV, do rádio, né? E de que era importante a internet nesse sentido, tá? De ter acesso aos bens culturais, não necessariamente pagando imensamente por eles. Já existem outras perspectivas que apresentam a internet como meio de propagação, né, dos interesses da indústria fonográfica, da indústria cinematográfica, da indústria jornalística, né, da indústria televisiva, né, de que ela também é refém de toda essa indústria cultural e que acaba reforçando, né, a questão da venda dos produtos culturais, né, dentro do espaço da internet, mas também fora do espaço da internet. E existe uma outra perspectiva do uso da internet que fala que não cabe a nenhuma organização, nem ao Estado, né, tentar controlar a rede mundial de computadores, né, tentar controlar a internet e nem receber influência das grandes corporações de mídia. Essa compreensão, de certa forma, é uma compreensão que está sendo bastante debatida na atualidade, porque vocês devem acompanhar toda a política nacional e sabem, por exemplo, o quanto as redes sociais foram importantes para as últimas eleições que tivemos aqui no nosso país. E vocês também devem estar acompanhando a CPI da fake news, né, em que já vem acontecendo algumas prisões preventivas, algumas coisas assim nesse sentido, por causa do mau uso da internet, né, com os discursos de ódio e tudo mais. E aí existe uma discussão de que se a internet deveria ser um campo livre, aberto, ou se deveria ter alguma restrição. Mas e aí, o que vocês acham a partir das discussões que nós tivemos hoje? Estou colocando aqui para vocês refletirem e que pode ser um tema de redação que cai esse ano no Enem, tá? Estou só apresentando aqui. E aí, além dessa compreensão, além desses conceitos que eu trouxe aqui para vocês e dessas perspectivas, tem outros dois conceitos que eu gostaria de trazer aqui para a gente ir no processo de encerramento dessa aula. Um dos conceitos é a ideia de identidade social, tá? O que é identidade social? Normalmente a gente fala de identidade, né? É o reconhecimento de pertencimento a um determinado grupo, tá? A uma determinada coletividade específica, que tem características distintas, né, das demais ou de outros grupos. Então a gente fala de identidade social, né, que está relacionada também a essas questões culturais, tá? E tem uma outra compreensão que eu gostaria de trazer também, que é a ideia de tribos urbanas, que também tem a ver com esse reconhecimento identitário, né, cultural, com outros grupos, com outras pessoas, com outros indivíduos. Então, o que são essas tribos urbanas? São normalmente constituídas por pessoas, por indivíduos, né, que têm uma identificação com elementos específicos da cultura urbana, tá? Podendo ser vistas principalmente entre os jovens da nossa sociedade, já desde o início do século. Então, quando vocês pensam, sei lá, o movimento punk, né, os punks na sociedade, faz parte do que a gente chama de tribo urbana. Mas não tem só os punks, né? Tem, sei lá, os hippies, tem as patricinhas, tem os playboys, tem os nerds, tem os roqueiros, tem... Bom, existem várias tribos urbanas e essas tribos urbanas, elas são constituídas a partir desse reconhecimento cultural, né? Dessa identidade, né? Com determinados grupos, determinadas práticas culturais específicas, tá? E aí, é importante também que a gente saiba que muitas vezes esse reconhecimento sofre uma influência dos meios de comunicação de massa. Mas a sociedade, elas não são só influenciadas pelos meios de comunicação de massa, não. Elas podem também ressignificar todos esses valores culturais, né, que a mídia, a imprensa, né, ela traz. Então, não é uma coisa assim só de ser manipulado pela imprensa, né? Porque a sociedade, ela também pode construir, reconstruir, né, questionar os valores culturais, né? Isso também é algo que é bastante típico da nossa sociedade, tá? Ou das sociedades de forma geral. Então,
Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido esses conceitos, mas se houver quaisquer dúvidas, podem fazer as perguntas por diversos meios de comunicação, que hoje em dia a gente tem vários, né? Não vou falar de um só. E eu trouxe aqui alguns conceitos, tá? Mas vocês podem aprofundar isso a partir do material que vocês têm acesso, tá? Então, é isso. Tchau, tchau e até a próxima aula.